Bom dia. Pois bem, dando prosseguimento, vou falar das articulações, né? Falei de ossos, agora das articulações do esqueleto axial. Eu vou começar pelo mais simples, né? Que eu também ofereço, dou menos importância, muito detalhado, e a gente fala pouco no curso, né? Que são as articulações do tórax, né? Vou fazer em três, né? As articulações do externo, do externo propriamente dito, das costelas com o externo, né, e das costelas com a coluna vertebral, parte de trás. Então, parte da frente, parte de trás. O externo, né, ele é formado por três ossos, né, o manúbrio, o externo propriamente dito, ou o corpo, e o processo tifoide. Já falei isso, né? É mau costume, né? E eles são unidos por sincondroses. Desculpe que o sincondrose, nada, por sínfises, né? Então tem a sínfise manúbrio external e a sínfise chifo external. Repara que tem várias superfícies, como eu falei na outra aula, né, articulares. A gente vai olhar daqui para baixo, das costelas para baixo, mas eu quero sempre chamar atenção aqui. Vou chamar atenção mais na frente, né? Esses segmentos podem estar sinostosados, já fusionados, no adulto quase sempre. Depois dos 25, a chance de estar já fusionado é alta. Então, primeiro costelas com externo, já falei externo, agora costelas com externo. Essas aqui anteriores. Ah, é super interessante, porque a primeira articulação é uma sincondrose verdadeira, permanente, da primeira costela com o manúbrio. As outras todas são articulações sinoviais. É como se a cartilagem articular das costelas fosse gorda, doido, né? Mas na verdade forma uma segunda articulação aqui, né, nas costelas, né, que é uma espécie de sincondrose. É doido, né? Mas a gente considera tudo isso sinovial, por causa do final dela com o externo, onde ela tem cápsulas articulares, igual a qualquer outra articulação. Mas essa aqui representa uma possível lugar de luxação, então é uma articulação também, né, entre a cartilagem e o osso, que ela pode luxar. Só por causa disso ela ganha uma descrição de luxação, né, de articulação, articulação condrocostal, né. Repara que você também tem articulações sinoviais, né, condrocondrais ou costocostais, que é costela com costela. Como é parte de costela com costela, parte, cartilaginosa, é condrocondral. Então, olhando, né, a primeira, né, a esternocostal, a primeira articulação é uma sincondrose. Já da partir da segunda, bem naquela, junção da do manúbrio com o externo, você tem a entrada da segunda costela. E eu já falei sobre apalpar isso, né, e tem cápsula articular, tem ligamento interarticular e o ligamento radiado, né, radiado anterior, externo, isso. Aqui está aquilo que eu falei, né, uma articulação, costocondral, né, no sentido de que ela pode, separar, né, e aí, você vê que até a sétima ela vai fazer articulação direta com o externo, e da oitava para baixo, da para nona, né, ela vai indiretamente, através da sétima, né, aqui no xifode tem duas flutuantes, né, então costocondral ou intercondral, também chama intercondral, né, eu gosto de chamar condrocondral, mas pode ser intercondral também. E agora a a articulação com a coluna vertebral, né. Aqui é super interessante, porque você vê que a costela, ela vai se fixar nas vértebras a partir do lado das vértebras, no corpo, então tem facetas articulares, né, que eu já mostrei isso, e ela também articula através do tubérculo, né, com o processo, transverso, né. Então a gente vê aqui, né, a gente geralmente tem 2 facetas, uma superior e uma inferior, né, tem um ligamento, né, da cabeça, né, que pode ligar, interarticular, né. Tem esse ligamento que eu não sei se vai aparecer de novo, são 2 ligamentos que prendem, acho que é no próximo, né.
É, aqui no próximo. Depois eu falo deles, né, o ligamento costo-transverso, né. Ah, aí, aqui tem um movimento, né, na vértebra, né, tem todos têm movimento, a vértebra geralmente é esse, sobe e desce aqui, né, um pouco para frente também um pouquinho, mas no geral o movimento é esse, né, fazer isso. E repara que por causa disso, as costelas se inserem num padrão na coluna vertebral. A primeira vértebra, ela tem uma fóvea inteira e uma meia embaixo. Depois, as outras todas vão ter isso, né, uma demifacetas ou hemifacetas articulares no corpo. Mas já na 10ª costela, que é muito na 10ª vértebra, só tem a superior, porque a inferior está toda na 11ª e na 12ª que só tem uma faceta, que isso diferencia, então, você consegue olhando as vértebras diferenciar muito bem quem é a 10ª, que é a 11ª e a 12ª. Eu vou falar mais disso mais adiante. É, o desculpe. As costelas, elas, recebem, né, tá aqui melhor vendo, ó, um ligamento, chama também ligamento radiado da cabeça da costela no corpo, que é o reforço anterior, né, importante, e, esses 2 os costos transversos, né, e o lateral, né, isso aqui, o costo transverso lateral e o superior, tá aqui, né, costo transverso, né, superior e o lateral aqui, né, fixando essa costela, na vértebra, nos seus ligamentos extracapsulares, né. E aí, já mostrei isso, né, que você tem uma articulação, né, no tubérculo, né, nos processos transversos, ó. A primeira a gente já viu, tem um inteiro e uma metade, né, e uma faceta. Mas olha só, como a 11ª e 12ª não tem, né, é a tal da costela flutuante. Já falei desses, né. Também já falei desses, né, metade não preciso falar disso. E, tá aqui de novo eles. Engraçado, né, eu não lembro de ter repetido aqui os que eu já falei. E agora um pouco desse movimento, né, possível, né, das costelas, que é muito importante, chama da mecânica respiratória, né. Isso é uma coisa que vocês já devem ter visto, né, o pulmão, ele expande, por estar, de uma certa forma, aderido à parede da cavidade torácica. E quando a cavidade torácica se expande, o pulmão expande também, né. Por causa da elasticidade própria do pulmão, ela quando retorna, eu vou falar isso em músculos inspiratórios e expiratórios, retorna passivamente, o pulmão puxa a parede costal. Então, a parede costal, ela quando ela expande ou contrai, ela modifica o volume do pulmão, porque ela puxa o pulmão com ela. Por causa da pleura, eu não preciso explicar isso, que vocês já devem ter visto, né, nessa parte, né, de sistemas. E aí, o que eu quero mostrar aqui que essa expansão da cavidade torácica, ela se dá pelo movimento das costelas e principalmente pelo músculo diafragma. Então, o músculo diafragma ele vai empurrar o abdômen, vai aumentar o volume da caixa torácica. É o principal músculo inspiratório, o diafragma. Mas eu quero chamar a atenção dos movimentos das costelas, né, e do externo, que também aumentam ainda mais o volume da caixa torácica. Isso levantando o externo, né, então quando você levanta o externo, né, a costela vem junto e você vê que o externo se afasta das vértebras, da coluna vertebral, ampliando, o volume antero-posterior. Esse movimento é o chamado braço de alavanca, o braço de bomba, né, em que você empurra, quando o braço sobe, você empurra, a alavanca fica mais longe, né. Então isso aqui aumenta essa expansão antero-posterior. E o outro é a alça de balde, né, que é bem legal, né, que você tem o arco da costela, né, a costela é um arco, né, quando a alça do balde está grudado no balde, o volume é bem pequeno, né, é aquela área que tem, né, aqui, né, entre a alça do balde e o balde, né. Quando você joga para cima, o tamanho aumenta, ó, aqui. Ó, aumenta, né, ó, assim, tá assim, né, e quando abre, aumenta o volume aqui, látero lateral aumenta, então o movimento de alça de balde.
Esses são os 2 movimentos, das costelas. E se você ver bem, o que que são isso? São elevação das costelas, você pode simplificar, né, quando você eleva as costelas, você aumenta o volume torácico. Se você abaixa as costelas, você diminui o volume torácico, né, isso é importante para pensar quais são os músculos que atuam na inspiração e na expiração, né. E a última coisa é que você vê que as costelas na posição anatômica têm, expiração, tem na expirada, né, tem uma inclinação para baixo. E quando você eleva as costelas, você faz uma retificação, você, bota transversal a coluna, né, a gente chama que retifica, faz paralelo ao chão, né. Então, essa elevação faz essa retificação das, costelas, chamado assim. Então, é uma coisa a ver, né, na pessoa isso acontecer, né. Então essas são as 2 coisas, depois a gente vai falar de mecânica respiratória um pouco mais em outra aula, e eu encerro aqui essa, depois a gente vê, depois vamos falar de as articulações da coluna vertebral e também, do específico, do pescoço. Então tá, obrigado para vocês, deixa eu pausar o compartilhamento, desculpe, não é isso, né.